Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem. Hoje trouxe aqui para conversar um pouquinho com vocês um tema que chama Nos Bastidores de uma Casa Espírita. Quando a gente vem numa casa espírita, a gente vai lá, chega na porta, recebe a mensagem, chega no salão, escuta a palestra, né? Recebe o passe e vai embora. Só que muitas vezes a gente não sabe todo o trabalho que a espiritualidade está tendo para que esse trabalho aqui físico ocorra. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Nesse caso, o espírito de Antônio Carlos Tonini, que está narrando essa viagem que ele fez, né, junto com a equipe espiritual para a casa espírita que ele frequentava, que ele vai narrando. Então, tudo que ele narra lá, a gente vai fazer um paralelo nas casas espíritas, sejam aqui, sejam outras que a gente já frequentou também. Primeira coisa que eu queria trazer é uma legenda, só para ficar um pouquinho mais fácil, quando a gente estiver falando de espírito encarnado e espírito desencarnado, né? Nessas ilustrações que a gente tem aqui, toda vez que vocês virem uma pessoa meio translúcida, então que você consiga ver do lado atrás dela, né? Você vai estar vendo um espírito que está sendo representado que é desencarnado, ok? Toda vez que tiver o corpinho opaco, é uma pessoa que está encarnada. Então, a gente começa a nossa exposição com Antônio Carlos Tonini volitando, né, para uma casa espírita. O que é o volitar, né? Como eles já não têm mais o corpo físico, tem só o perispírito e o espírito, então eles conseguem como se fossem flutuar, né? Então eles vão flutuando, junto aí com os mentores. Antônio Carlos Tonini teve essa permissão de poder visitar a casa espírita que ele frequentava. Então ele frequentava quando encarnado, teve essa permissão, e aí ele veio a essa casa espírita para conhecer um pouquinho mais de como que a espiritualidade trabalha, né, durante a nossa reunião. Então, antes mesmo de começar os trabalhos físicos, que muito tempo antes, a equipe espiritual já está ali do lado, cuidando, né, do ambiente, preparando o ambiente para poder nos acolher. Então, Antônio Carlos Tonini, ele chega ali para poder conhecer um pouquinho mais da parte espiritual da casa que ele frequentava. Muito bem. No próximo slide, a gente já vai ter ele chegando e sendo recepcionado por um espírito. Esse espírito é o Joel. Quem que é Joel, esse espírito? É o espírito responsável pelos trabalhos da casa. Então, que nem aqui, quando a gente chega, a gente sabe que tem a coordenação, a diretoria, né? A gente sabe que quem coordena os trabalhos na parte física. Na espiritualidade também tem o espírito responsável que vai auxiliar aí na coordenação. No caso aqui, era o Joel, mas toda casa espírita tem também o espírito que vai auxiliar ali, e no caso ele veio recepcionar Tonini, né? E do lado dele, esse senhor com a pele negra, é Marcos. Ele vai estar sempre do lado de Tonini, explicando algumas coisas de como que funciona, ok? Então ele é recebido por Joel. A gente já tem agora o Joel que está no centro ali do trabalho, né? E em volta dele a gente já percebe um monte de outros espíritos. Esses outros espíritos são trabalhadores da casa também, que estão ali, cada um que vai exercer uma função diferente, são vários grupos. E aí ele narra que é o seguinte: antes então de iniciar os trabalhos, eles se reúnem primeiro em prece, né? Em vibração naquele momento, e aí o espírito responsável, que é o Joel, ele vai organizar, ele vai dar as incumbências de cada um desses grupos. E aqui a gente tem vários grupos que são narrados. A gente vai focar em alguns grupos específicos, mas existem vários, tá? Existem vários grupos ali que vão trabalhar. Então, dentro dessa imagem, a gente percebe isso, que vários dos grupos já estão chegando perto de Joel, o espírito responsável. A gente já percebe um dos primeiros grupos, uma das primeiras equipes que
é narrada aí nesse livro, né? Que é a equipe de segurança. Em primeiro plano, aparece tanto Antônio Carlos Tonini quanto o Marcos, né? O Marcos está apontando. Existem duas torres de luz, e lá em cima, se vocês olharem, tem duas cabecinhas, né? Que são os dois espíritos ali, no caso, responsáveis na segurança que ficam em cima dessas torres. E aí, Tonini perguntou, mas como assim? Existe uma equipe de segurança dentro do centro? Ele falou, sim. Funciona da seguinte forma: o centro ele já tem um padrão vibratório bem elevado. Então, não é qualquer espírito que vai conseguir adentrar no centro. Aqueles espíritos malignos que querem perturbar, que não querem ser ajudados, eles ficam do lado de fora. Porém, existem aqueles que as próprias pessoas que frequentam no centro podem trazer necessitados que precisam de ajuda. E esses espíritos que precisam de ajuda e querem ser ajudados, isso é muito importante, eles querem ser ajudados. Eles têm a permissão de entrar no centro. Então, ele tem a permissão de assistir a palestra, ser cuidado, mas essa equipe de segurança fica de olho. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, às vezes ele começa a se revoltar, né, faça alguma coisa ali que queira atrapalhar, essa equipe de segurança consegue já ir lá e atender esse espírito, evitando aí qualquer constrangimento, qualquer situação que possa atrapalhar aquele trabalho. Então ele narra exatamente que tem essa equipe de segurança que auxilia também na casa espírita. Em sequência, nós temos uma outra equipe. E aí Tonini pergunta, mas o que é isso, né? O que são esses espíritos que estão ali? Ele fala assim, olha, esses espíritos são a equipe médica. Então vai ser aquela equipe que vai auxiliar as pessoas que estão buscando ali a sua cura, o seu equilíbrio, né? E ele narra que é o seguinte, muito antes do passe ser aplicado, durante o salão, a equipe médica já vai passando em cada um de nós e vai vendo direitinho o que cada um precisa. Antes mesmo de eu iniciar minha fala, já está cuidando de cada um que vem aqui buscando essa ajuda. E ele narra que nessas ânforas existem aí fluidos, e esses fluidos são fluidos que vão ser utilizados nessa cura, nesse tratamento. E ele fala que esses fluidos foram tirados da natureza, de flores, de frutas, das plantas, né, que essa equipe espiritual auxilia. Então, esses fluidos salutares vão ser eles que vão nos auxiliar em nosso equilíbrio. Em sequência, ele narra uma outra equipe. Não sei se vocês vão conseguir ver. Existem alguns espíritos que estão mexendo com alguns aparelhos na mão. Então, tem um lá no fundo mexendo num telão, tem um mais na frente como se fosse um tablet, né, segurando, outros equipamentos na mesa. E aí Tonini perguntou, mas o que é isso, né? O que são esses equipamentos que eles estão mexendo? Ele falou assim, olha, essa tecnologia, muitas dessas tecnologias, você não vai conseguir entender, né? Até porque a humanidade acredita que tem uma evolução tecnológica absurda, mas não é nada comparado com o que a gente tem aqui no lado da espiritualidade. Então tem algumas coisas que você não vai conseguir entender muito bem. Então, aí a gente vai passar onde uma pessoa, né, frequentador da casa, trabalhador da casa, ele chega lá, abre o portão e se vocês olharem tem várias pessoas já do lado de fora esperando para entrar. Então essa pessoa que está abrindo é encarnada e ele vai abrir o portão para as pessoas, os frequentadores da casa, adentrarem, né? Então o Marcos está mostrando exatamente isso para Tonini. Ó, vai abrir agora e as pessoas vão começar a entrar no salão. Muito bem. Na próxima imagem, primeira coisa, se vocês notarem, a gente tem a fachada do centro espírita. Essa fachada do centro espírita tem uma luz gigantesca. E essa luz gigantesca, exatamente pela espiritualidade de luz, está ali atuando, auxiliando, e fica um ponto muito forte. E essa luz que está na casa espírita ali, ela serve como um filtro. Como assim um filtro? Lembra que a gente conversou? Que aquelas pessoas que vão frequentar vão entrando, aqueles espíritos que têm a necessidade, querem ser ajudados, entram também, porém, aqueles que não querem ser ajudados, que vão querer atrapalhar, o que acontece? Ficam do lado de fora. Então, se vocês olharem com calma, na frente, você consegue ver as pessoas entrando e aparecem algumas sombras, alguns vultos ali sendo desenhados, representando exatamente esses espíritos que ficam para o lado de fora, porque eles estão querendo só atrapalhar e não estão querendo ser ajudados.
E aí vem um cuidado que é interessante da gente ter e pensar. Que isso eu já vi em várias casas espíritas, que é o seguinte: a pessoa entra, assiste a palestra, recebe o passe, está bem, está equilibrada, está ótimo, está com um manto de luz em cima dela. E aí a gente, quando reza aqui, fala assim: olha, que a gente possa voltar em paz para a nossa casa, ou seja, levando essa luz e essa paz. Muito bem. Aí o que é muito comum da gente ver? A pessoa vai lá, sai do centro espírita e fica na porta. Aí você vai falar assim: ah, Vitor, quer dizer que se eu ficar na porta, esses espíritos que estão do lado de fora vão me atacar? Não. Eles não vão porque você tem essa barreira de luz. Agora, o que é muito comum da gente ver? A pessoa fica do lado de fora e fica batendo papo. E sempre papo que não é construtivo, né? Aí chega lá, ai, fulano, você já viu, fulano é difícil, nem veio aqui hoje, e que não sei o quê. E aí começa a criticar um, começa a criticar outro, começa a comentar. E aí o que acontece com o padrão vibratório da pessoa? Começa a cair. Começou a cair, quem que vai estar na mesma vibração e vai enxergar? Esses espíritos que ficaram do lado de fora. Muito bem. Em sequência, então, ele narra que existe um músico no salão tocando aí uma música ao vivo, né? Cantando uma música, equilibrando ali o ambiente, né? E ele narra que enquanto essa música está sendo tocada, pétalas, flocos de luz vão caindo sobre o salão, energizando e equilibrando o salão e caindo sobre as pessoas também. Isso é muito comum a gente encontrar nos centros espíritas. Existem alguns que têm a música ao vivo, a pessoa tocando violão, outros tocando um piano, ou mesmo alguns que nem aqui, colocamos a nossa música, né, aquela música calma, tranquila, equilibrada, para poder auxiliar no equilíbrio do ambiente. Aí que vem um ponto. Quando a gente está no salão, lembra que a gente conversou que a equipe espiritual fica passando em torno de nós, cuidando de cada um? Aí é interessante, principalmente quando a gente está aqui na frente, a gente consegue ver o comportamento das pessoas, né? Aí você vê o quê? Em vez da pessoa chegar e já entrar em oração, ficar bem, ficar equilibrada, fazendo as suas preces, os seus agradecimentos, os seus pedidos, o que acontece? Aí tá lá mexendo, vendo a vida dos outros, né? Pensando só coisa boa dos outros, né? Aí tá mexendo no celular lá. E a espiritualidade do lado tentando cuidar, vai conseguir? Não. E não consegue. E pior ainda, além de ela não conseguir ser ajudada, ela está atrapalhando os outros que estão do lado, tentando se concentrar. Então, o salão não é lugar para ficar conversando. O salão não é lugar para ficar batendo papo. O salão é um lugar de oração, porque é um lugar que a gente precisa entrar em sintonia com a equipe que está lá desde manhã tentando nos auxiliar. Ou seja, se eu sei que a equipe espiritual vai estar do meu lado, me auxiliando, eu vou chegar aqui, eu vou entrar em oração e eu vou fazer o meu melhor para estar em sintonia com essa equipe espiritual, auxiliando também no trabalho da casa. A mesma coisa que acontece quando termina de receber o passe, né, que a gente ainda fica sentado. A gente continua mantendo a nossa vibração para auxiliar a casa também nesse trabalho tão bonito. Então é muito importante que a gente mantenha a nossa sintonia. E aí ele começa a narrar que o palestrante já levanta e vai fazer a palestra, mas ele nota que tem dois espíritos atrás do palestrante. E aí Tonini fala exatamente, esses espíritos estão auxiliando ali para que a palestra possa ser feita. Vai mostrar que existe uma ligação entre a mente do palestrante e o protetor dele, o mentor dele, durante a palestra. E ele fala assim: mas o mentor vai estar falando por ele? Aí ele fala que não. A menos que seja uma comunicação mediúnica, uma psicofonia, o que não é, a maioria das vezes não é, o que ele fala é o seguinte: o conhecimento vai ser do palestrante. Se o palestrante não for lá estudar, trouxer a palestra bonitinha, ele não vai conseguir chegar lá na frente e fazer a palestra. Mas esses mentores vão auxiliar, acalmando, trazendo a inspiração, auxiliando para que ele possa falar da melhor forma possível, que consiga atingir as pessoas da melhor forma possível. Então, existe ali a necessidade do palestrante estar em sintonia também. Todo um trabalho que ele tem que estar antes de vir aqui fazer essa palestra. Não é cheguei lá, vou falar qualquer coisa e sair. Então, existe também uma responsabilidade perante o palestrante também na hora de fazer a sua exposição. Muito bem. Em sequência, ele narra que conforme o palestrante estava falando sobre a importância do bem, do amor ao próximo, né, do respeito para o outro, ele fala que tinha uma mulher na plateia que aquelas palavras tocaram ela muito forte, a ponto de ela lembrar que naquele mesmo dia ela tinha discutido com a mãe por uma bobeira, uma coisa tão simples.
E na hora que o palestrante falou isso sobre o respeito, aquilo lá tocou essa mulher e ela pensou assim: nossa, eu vou chegar em casa, eu vou pedir perdão, porque não foi legal o que eu fiz, realmente isso está certo, o que está sendo falado pelo palestrante não foi legal, eu vou lá e pedir perdão para minha mãe. Ou seja, aquela palavra que está sendo falada atingiu aí aquela pessoa de uma maneira positiva e auxiliou aí nessa mudança, nessa reforma íntima. Porém, nem todos são assim, né? E ele narra em uma outra situação, olha só, tem um senhor sentado, tem uma nuvenzinha saindo dele como se fosse o pensamento dele, né? E onde que está o pensamento dele? Então ele está num escritório, ele está pensando lá no trabalho dele. E, em vez de ele estar prestando atenção no que está sendo falado pelo expositor, ele está pensando lá no trabalho, nas pendências, nas coisas que ficaram lá do lado de fora. Pergunto, ele vai conseguir aproveitar 100% do que está sendo falado? Não, né? Perfeito. Ou seja, existe uma responsabilidade nossa em fazer um esforço também para absorver aquilo que o palestrante está falando. E isso tentar aplicar no nosso dia a dia. Se a gente ficar aqui sentado pensando só nas coisas lá de fora, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro. Então não vai adiantar tanto, não vai ajudar tanto a gente na nossa evolução aqui, no nosso desenvolvimento moral. Aí ele narra uma outra coisa, né? Tonini chega para Marcos e fala assim: nossa, eu estou vendo aquela mulher na plateia e tem como se fosse um plasma, né, em volta dela, na cabeça, derramando até o peito. O que é isso? Ele fala assim: olha, isso aqui são os pensamentos dela que estão plasmando em volta dela uma energia negativa. Ela está vibrando no mal, pensando no mal. E aí esse sentimento ruim que ela está plasmando essa energia que está derramando sobre ela. Sabe quando a gente às vezes não está bem, sente aquele aperto no peito, aquela palpitação, aquele mal-estar? É isso. Esse plasma que a gente vai gerando com os nossos pensamentos vai caindo sobre nós mesmos. E aí a gente começa a ficar mal, começa a ficar doente. E aí Tonini pergunta para Marcos, assim, mas e aí? Ninguém vai fazer nada, né? Como é que vai ser? Falou, sim, na hora que for receber o passe, eles vão retirar todas essas energias deletérias. Porém, se ela continuar vibrando da mesma forma, o que vai acontecer? Vai gerar e voltar tudo de novo. Muito bem. Esse é o outro slide que eu adoro, né? Que é sobre o sono. E aí ele narra 3 situações de sono aqui. São 3 personagens nessa cena que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Existe o primeiro, no primeiro plano, que está com uma blusa branca e uma jaqueta bege. Existe uma senhora ali no cantinho esquerdo, que está com uma jaqueta vermelha e uma blusa azul. Existe um senhor bem no centro, ali no fundo, que está com a cabeça baixa, uma blusa branca e uma jaqueta azul. Os 3 estão com sono, mas eles estão com sono por motivos diferentes. E Marcos vai explicar exatamente isso para Tonini. Olha só. Ele narra primeiro do senhor lá no fundo, de branco, com um casaco azul, com a cabeça abaixada. Ele fala, nossa, esse senhor está com sono, ele nem está escutando a palestra. Ele falou, pois é. Quando ele chega no centro, ele é um trabalhador, ele trabalhou o dia inteiro, está exausto. E na hora que chega no centro, por encontrar um ambiente calmo, propício, né, todo equilibrado, começa a bater aquele sono e ele vai, né, adormecendo, entrando naquele estado ali de torpor para dormir, que é totalmente possível de acontecer, principalmente quando a gente tem as palestras à noite, né, em dias de semana, quando a gente tem um trabalho da pessoa, é bem comum disso acontecer. Muito bem. O segundo caso é a da senhora, né, que a gente narrou, que está lá no canto esquerdo. Essa senhora, ele perguntou, essa está também cansada? Ele falou, não. Ali é falta de interesse mesmo. Aí ela não está, ela está com o olho pesado, se você olhar, está com o olho querendo fechar, mas ali é falta de interesse. Ela não está tentando nem entender o que o palestrante está querendo falar. Está lá mais esperando o passe mesmo, né? Está lá esperando tudo e não está fazendo muito esforço. E é interessante quando a gente estuda isso, né, escuta, porque pode acontecer, por exemplo, do palestrante estar aqui na frente, não ter a melhor didática, a melhor fala para poder cativar a pessoa? Pode acontecer. Tanto que tem pessoas que têm abordagens diferentes, são palestrantes diferentes que têm abordagens diferentes. E é muito importante isso, ter vários palestrantes, porque cada hora um vai conseguir tocar melhor um grupo de pessoas, com uma abordagem diferente. Isso é importante. Agora, se eu estou escutando um palestrante que talvez não está utilizando
a melhor abordagem possível para você, é importante você fazer um esforço também em tentar absorver ao máximo aquilo que ele se propôs a falar. Agora, por fim, existe esse homem que está em primeiro plano. Perceba que tem uma nuvenzinha saindo da cabeça dele, e essa nuvenzinha meio bege, meio amarelada, está indo lá para fora. Isso aí é uma ligação que esse homem tem com um espírito que não conseguiu entrar no centro, ficou do lado de fora. Era um espírito que estava obsediando ele. Só que o que acontece? Esse espírito não queria ser ajudado, então acabou ficando do lado de fora. Mas ele não quer que esse homem escute a palestra. Então o que ele está fazendo com que esse homem tenha? Sono. Porque aí o sono, ele não vai prestar atenção, não prestando atenção, o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo da mesma forma que ele continua sendo, e aquela obsessão vai continuar existindo. A espiritualidade só consegue atuar quando a pessoa quer. Ou seja, esse homem, ele não queria se modificar, ele não queria ser ajudado. Então, como não partia dele, não adianta, é como se duas pessoas estivessem com a mão dada, apertando forte uma com a outra, eu tentando separar, só que nenhuma das duas quer largar a mão do outro. Eu vou conseguir separar? Não vou. Então, esse que é o ponto no caso. A espiritualidade consegue atuar, porém, depende da pessoa querer ser ajudada também. Né? Muito bem. Em sequência, nós temos ali a hora da palestra. Né? E se vocês olharem, vocês percebem que tem como se fosse um mezanino em cima com os espíritos sentados? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo quando eu era pequeno, nascido em berço espírita, desde pequeno eu ia para o centro, né, ver palestra. E na hora que eu ia sentar, eu falava assim, será que eu estou sentando em algum espírito? Então, a partir de hoje, fiquem tranquilos. Não existe essa situação. Por quê? Porque existe um mezanino espiritual que fica acima do salão, onde esses espíritos ficam assistindo a palestra. Então, não precisa se preocupar com isso, ok? Agora, vamos dar um zoom lá atrás do palestrante, dá uma olhada. Na próxima imagem, vai mostrar que tem uma passagem de Jesus. E nesse telão, temos aí uma informação importante. Esse telão, as pessoas que estão encarnadas não estão vendo. Lembra daquela equipe espiritual que estava ajudando ali na hora do trabalho? Esse telão é a espiritualidade que está projetando para os espíritos que estão lá assistindo. Então ele narra que enquanto o palestrante falava de uma passagem de Jesus, acontecia ali uma projeção pela própria equipe espiritual para aqueles espíritos que estavam lá assistindo, para poder facilitar ali a compreensão também. Então, como se fosse o PowerPoint da espiritualidade, né? Eles estavam ali auxiliando dessa forma também. Muito bem. No próximo slide, ele mostra que durante a palestra ocorre a evangelização. Isso é muito comum nas casas espíritas, né? Enquanto está tendo a palestra, a equipe de monitores está lá auxiliando as crianças, né? E aí o que acontece? Ele fala, olha, existem espíritos ali auxiliando, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava vendo isso. Ele falou o seguinte, que existem espíritos que vão lá só para assistir. Mas como assim espíritos só vão assistir? Pais e mães que falharam na missão, como pais e mães, e aí eles vão lá aprender como lidar com as crianças, como ensinar e trazer um pouquinho de moral para as crianças. Porque o que a gente ensina na evangelização não é aquela parte profunda do espiritismo, é a moral, que você aprenderia também em outras religiões cristãs. Então isso é muito importante que aconteça também. Dando continuação, já viram que tem um livro onde você coloca os nomes de pessoas, que às vezes você precisa, né, falar, nossa, fulano não pôde vir aqui, mas eu vou escrever o nome, o endereço, né, pedindo por aquela pessoa? Muito bem. Ele conta que essa equipe da tecnologia, eles têm um tablet que eles colocam em cima desse livro e puxa essas informações. E na hora que eles colocaram esse tablet em cima, puxou o nome de uma senhora. Apareceu o nome de um homem e uma senhora com uma imagem que aparece ali na frente. Olha só, o que vai acontecer? Essa imagem que está mostrando é de uma mulher que está no salão. Mas por que brotou essa imagem? Assim, ó, ele mostra exatamente a intensidade do pensamento da pessoa na hora que está escrevendo. E aí, na hora que estava escrevendo, essa senhora que estava no salão pediu pelo seu filho. E aí eles foram até essa senhora, que é o que aparece no próximo slide. Eles foram até ela, e na hora que chegaram perto dela, viram que ela estava pedindo pelo seu filho, que ficou em casa, e esse filho dela foi abandonado pela esposa e estava criando os 2 filhos sozinhos. E esse filho estava pensando no suicídio. E a mãe, desesperada, foi lá, escreveu no nome,
e na hora que escreveu, pediu pela espiritualidade para que possa interceder. E vai ser intercedido. Então, no final, vocês vão ver que grupos espirituais vão exatamente para cada um desses nomes que foram colocados ali, para poder auxiliar da melhor forma possível. Muito bem. Na hora que terminou a palestra, aí temos os passes. Em alguns centros, que nem aqui a gente tem no próprio salão, existem outros centros que tem a câmara de passe. Se vocês notarem que tem bastante ilustração ali, vamos por partes. Tem algumas pessoas que estão sentadas, existe na frente dela outras que estão impondo as mãos sobre elas, e atrás dessas pessoas existem espíritos que estão ali auxiliando, que são aqueles espíritos médicos também que ficam ali atrás. Então, isso é o que a gente chama de passe misto. Tanto a energia do passista quanto a da espiritualidade está sendo aplicada ali sobre a pessoa que está recebendo o passe. Agora, olha só, lá no canto esquerdo, vocês conseguem ver a nuvenzinha de novo daquele moço? Onde que está o pensamento de novo nele? Está lá no trabalho. E aí, vai conseguir receber tudo aquilo que a espiritualidade está colocando? Não vai, porque não está em sintonia. Ele está lá pensando em outra coisa. Como é que ele vai conseguir receber esses fluidos salutares? Em compensação, dá uma olhada. Tá vendo uma mulher lá no centro que tem até a imagem dela transparente um pouco mais saindo dela? Aquilo lá ele narra que é o perispírito dela. Ela está tão concentrada que o perispírito até incha e vai conseguir receber todos aqueles fluidos salutares que o passista está aplicando sobre eles. Então, por isso, meus amigos, na hora que a gente vai receber o passe, fiquemos em sintonia, em oração. Não é hora de ficar pedindo por outras pessoas. É o seu momento, que isso é muito comum, né? Às vezes está lá e fica pedindo para fulano, ciclano. Não, isso você fez antes. Na hora do passe é o seu momento. Mentaliza Jesus, mentaliza a luz, faça uma oração. Esse é o momento para a gente conseguir fazer o nosso esforço maior para sintonizar e conseguir receber essas influências, essas energias tão importantes. Muito bem. Em sequência, nós temos ali também as águas fluidificadas. Alguns de vocês trazem essas águas e deixam lá na mesinha, né, com nome e tudo mais. Por quê? Porque a equipe médica também vai atuar sobre essas águas, vai magnetizar e a gente vai tomar durante a semana. E ali vão colocar o remédio, os fluidos salutares, para a gente conseguir equilibrar. Por fim, terminou, as pessoas receberam o passe e elas começam a se dirigir para fora do salão. Acaba aí? Não, existem outros trabalhos na casa que ocorrem também. Por exemplo, o atendimento fraterno. É muito comum nas casas espíritas ter o atendimento fraterno. A pessoa está passando por algum problema, alguma necessidade, e alguma das pessoas, dos trabalhadores da casa, é incumbida de fazer esse atendimento. E junto desse trabalhador existe a espiritualidade de luz que vai auxiliar. E esse é o nosso último slide, olha só. A equipe espiritual finalizou ali o trabalho presencial, só que agora legiões de espíritos, grupos de espíritos vão sendo encaminhados para cada uma das casas necessitadas. Então, por exemplo, uma pessoa que não pôde estar naquele dia no salão, mas ficou na casa assistindo, pedindo orientação, fazendo as suas preces, a equipe espiritual vai atuar também. Agora que a gente entendeu um pouco melhor como a equipe espiritual auxilia a gente aqui nesse trabalho, nós temos uma responsabilidade, fazer o nosso melhor para conseguir que a equipe espiritual possa atuar sobre nós. Então, na hora que a gente estiver aqui sentadinho, já entrando no centro, vamos estar em sintonia. Na hora de assistir a palestra, vamos fazer o nosso melhor esforço para conseguir aproveitar aquilo que o palestrante está falando. Na hora do passe, vamos entrar em sintonia também para conseguir receber o melhor possível. E na hora de sair, vamos embora para casa, né? Pensamentos bons, sentimentos bons, para que a gente consiga manter todo esse equilíbrio, fazendo valer a pena e respeitando todo esse trabalho que a equipe espiritual de luz fez aí nos bastidores da nossa reunião espírita. E que Jesus nos abençoe. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você.
E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.